Tenho certeza que todo mundo está com saudades dessa aula, né? Ficamos aí uma semaninha no aguardo, então vamos começar. Vou primeiro falar um pouquinho, né? Meu nome é Farley Santos, eu sou Master Coach aqui do grupo, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. A gente iniciou essa caminhada aí já há uns 7 anos e meio, e com muita coisa boa foi acontecendo, né? Logicamente, a gente, quando começa qualquer processo de mudança, principalmente uma mudança pessoal, né? A gente tem altos e baixos, tem situações que vão trazendo para a gente aí muitas alegrias, na verdade, né? Hoje, de repente, a gente vê muito mais como alegrias do que como dificuldades, né? Mas na hora que você está passando, muitas vezes, a gente não tem essa noção, né? E é muito importante a gente poder ter um grupo como esse, né? Que traz para a gente toda essa certeza de que nós estamos caminhando no caminho correto. Beleza? Então eu vou compartilhar agora com vocês, né, um pouquinho aí do que de algumas coisinhas que me fizeram pensar diferente, me fizeram trazer aí um benefício para a minha vida, que acabou repercutindo, é lógico, na vida das pessoas que estão à minha volta, né? Esse aí do lado sou eu, mas tem o meu ex-eu aí também, né? A primeira fotinha lá em cima, à esquerda, foi em 2009. Eu encontrei essa foto depois de um tempo, fiquei muito assustado, porque eu não tinha a mínima ideia que estava desse jeito. Em 2010 eu já estava com aquela segunda foto ali. E o interessante dessa segunda foto é que nessa condição aí, eu achava que estava tudo ok, que estava tudo mil maravilhas. Por quê? Eu jogava vôlei, eu sempre fui aquele gordinho animado, sabe? Aquela pessoa que tá sempre ali em atividade e tal, não era o último a ser escolhido. Então estava tudo bacana. Porém, meu joelho estourou, não sei porquê, né? Eu estava com 110 quilos nessa segunda foto. Isso me fez crer que nessa primeira eu devia estar com 130. E ali eu fui alguém do meu ciclo de influência que virou meu coach, né? Ele foi persuasivo a tal ponto de me desafiar. E aí nesse desafio de 90 dias, foi o desafio que eu fiz, eu cheguei à foto de número 3 aí, que foram 20 quilos a menos. Eu fiquei muito feliz que em 3 meses eu estava me sentindo muito melhor. Eu não sabia que eu estava ruim, eu descobri no caminhar, porque eu fui melhorando tanto que a coisa ficou boa. E aí depois fomos caminhando nessa questão da composição corporal, que hoje tão bem, né, os coaches e master coaches passam para vocês aí de uma forma esplêndida nos grupos, né, e no contato direto com o seu coach. E aí eu cheguei a 30 quilos a menos, a gente começou a poder definir um pouco mais a musculatura, a gente tem uma preocupação, uma coisa importante, que é essa situação aí, ó. Se você quiser ter sucesso na perda de peso, precisa cortar a sua gordura mental. Só assim conseguirá eliminar a gordura da cintura. E é uma realidade, sabe? Porque nessa última foto do lado direito aí, eu comia muito mais do que eu comia lá na minha primeira ou segunda foto lá do lado esquerdo. Então é impressionante, a gente come mais, mas come melhor, come com mais qualidade, né? E sabia que eu reduzi um pouquinho o meu resultado porque simplesmente a cabeça, a gordura mental não estava toda removida e eu comecei a achar que eu estava comendo demais, que eu ia engordar, e na verdade o parar de comer me fez não conseguir atingir o que eu estou atingindo agora, né? Mas não consegui atingir na época, que isso aí foi no final de 2010, eu já estava
numa situação, 2010 para 2011, eu já estava numa situação, né, bacana, e que de vez em quando esse retorno era por causa disso, era porque a mente, a cabeça, a gordura mental ainda estava ali e ficava com medo de comer e engordar, né? Então não é bem assim. A gente pode estruturar que a nossa forma, as nossas escolhas, as nossas decisões do que comer é que vão trazer o resultado que a gente quer. Beleza? Então tem essas 7 dicasinhas aí, ó. Mude os seus objetivos, né? Mudar os seus objetivos no seguinte sentido: perder peso não é objetivo, é resultado. Né? Tenha como objetivo mudar os seus hábitos, né? Transformar a sua vida, fazer melhores escolhas, né? Almejar alguma coisa além da perda de peso. Senão, quando você perder o peso, sabe o que vai acontecer? Você vai parar com o seu estilo de vida saudável, né? Então, tem o objetivo de ter estilo de vida saudável. Fica melhor do que você trazer esse tipo de essa situação de só perder o peso, né? Se você perder massa magra, você vai perder peso. E isso não vai ser tão saudável, você não vai manter isso para o resto da sua vida, beleza? Pense positivo em tudo, una-se a quem tem esse comportamento. Né? Você vai ser o resultado das 5 pessoas que você mais anda, das 10 pessoas que você mais anda, que mais estão próximas a você. Então, cerque-se de pessoas, de gente positiva. Vocês acham que é só porque a gente acha vocês bonitinhos, assim, que a gente quer todo mundo interagindo e tudo? Não, porque ali a gente cria uma mentalidade positiva. Né? Repensar as recompensas e punições, né? É muito importante isso. Né? Comida não é recompensa e exercício não é punição. Né? Então, temos que pensar nisso. Né? Busque coisas, né? De repente se recompense em coisas que vão te trazer uma autoestima mais elevada, uma situação assim que não tem a ver com essas situações. Atenção à sua respiração. Isso é importante, né? Várias situações, vários livros, várias coisas que a gente estuda, a gente vê falando, né? Os grandes mestres aí falando da necessidade de uma meditação e que uma forma de você meditar, de você relaxar, de você ter uma paz maior é através da respiração. Né? Você colocar a mão onde seria o estômago aqui e fazer uma respiração se sentindo. Isso, 2, 3, 5 minutos no dia, isso começa a te trazer uma tranquilidade e você busca essa visualização também, né? Sem imaginar-se magro, saber lá como vai ser lá no final, aquele vestido que eu quero colocar, aquela roupa que eu quero dar, o meu six-pack, aquilo que você quer, visualiza aquilo todo dia. Gasta um tempinho com você para isso. Né? O plano de ação detalhado, que é aquilo que junto com o seu coach você está montando aí, né? Mas segue o plano, segue os detalhes, a cada passo do plano. É importante isso, né? Porque o seu plano ele vai traçar para a sua mente os hábitos necessários para isso. Né? E uma coisa que nós aprendemos hoje é o seguinte, na visualização, né? Se você consegue se enxergar magro ou magra, se você consegue se enxergar assim, significa que na sua mente existe o caminho para você chegar lá. E quando você começa a traçar um plano de ação detalhado, você começa a tornar claro esse caminho que a sua mente tem. Você não chegou aqui à toa, você não passou a fazer um desafio à toa. Com certeza, você foi trazido aqui porque você estava buscando isso. E isso, se você colocar em prática, ele vai trazer, porque esse era o caminho que você precisava. Né? E mantenha o controle, pesar, anotar suas medidas, ver os comportamentos que você está mudando, né? Anotar isso, você tem um diáriozinho seu mesmo, um pouquinho na sua agenda, tá? Uma coisinha, né? O pesar, nós vamos pesar todo dia, mas uma vez por semana é legal, ter as medidas ali, quando você está no desafio, está no foco, tem um iPhone em jogo, então, quer dizer, é bom você saber o que você está caminhando, as emoções que você sente, né? Na hora que você deixa de comer uma coisa que você sabe que não é legal, ou na hora que você come alguma coisa que você sabe que é muito bom, como é que você se sente? Né? Qual a emoção que te chama mais, que te quer mais? Então, essas coisinhas são bacanas para você mudar a mente, trazer para você mais
consciência daquilo que você quer. Né? Quando a gente fala de um emagrecimento consciente, quando a gente fala de uma caminhada de estilo de vida ativo e saudável para o resto da vida, a gente está falando exatamente de você ter nas suas mãos o controle. Tá? E ninguém pode tirar isso de você. E ninguém pode colocar isso em você também. A decisão é sua. Beleza? Então, com essa parte de mentalidade, a gente dá essa primeira levada e vamos hoje conhecer uma coisa muito bacana, que é como não ser enganado no supermercado. Você já teve paciência para parar e ler o que tem nos rótulos? Na hora que você vai fazer essa compra nos supermercados, você já imaginou que ali você tem coisas que até se colocam como muito saudáveis ou como pouco calóricas, ou seja o que for, e que de repente você não está tão claro assim como que é a coisa? Pois é, cada dia que a gente passa tem muito mais variedades de produtos nas prateleiras, né? Por um lado é muito bom, porque é conveniente, no mesmo lugar se achar tudo, né? Mas temos algumas regrazinhas para a gente não se tornar vítima dessa grande oferta, né? A gente diz assim, mentira eles não podem falar, mas o jeitinho de falar, né, pode ajudar a vender um gato por lebre, né? Se de repente aí ele estiver bem fantasiado, as orelhinhas estiver bastante em pé, vai que passa, vai que cola, né? Então nós temos que ter preocupação com isso sim. Então, pontos importantes para a gente observar nos rótulos, tá? Esses pontos todos aí nós vamos falar um pouquinho deles, ok? Então, o tamanho das porções, o valor energético, carboidratos, fibras e proteínas, ok? Quantidade de gordura que tem em cada produto, os tipos das gorduras, a quantidade de sódio e de açúcares e os ingredientes, tá? Então, esses 7 pontos aí são pontos muito importantes para a gente ter aí uma caminhada saudável dentro do supermercado, né? E muitas vezes a gente não consegue, não tem paciência, mas vamos lá, é importante isso aí porque é assim que você toma o controle da sua real situação, tá? E da sua dieta, tá? Não tem outra forma de você tomar esse controle não, tá ok? Então, vamos lá, o tamanho das porções, né? A gente tem sempre que observar isso, para a gente fazer a comparação correta entre os alimentos que estão ali, tá? Então, uma das coisas importantes é isso, olha lá. Geralmente, no rótulo, né? Isso até porque existe uma lei do rótulo, então é importante e tem que ter isso. Nesse quadradinho das informações nutricionais, né? Um retângulozinho, um quadradinho que tem em todos os produtos, ele vai ter escrito lá em cima qual a quantidade da porção ou o tamanho da porção que se refere tudo que está dentro desse quadrinho, tá? Muitas vezes a gente acha que é o pacote inteiro que tem isso que está escrito aí. E não, vai ser referente à porção. Nesse exemplo aí, por exemplo, está colocando porção de 30 gramas, 7 unidades. Vamos supor que seja um pacote de biscoito. Aí o pacote de biscoito tem lá 30 unidades, 40 unidades. 7 unidades desse pacote, se a gente fosse dar um jeito de colocar, vamos dizer assim, para ficar mais fácil uma conta, né? Vamos colocar aí que esse pacote teria num total de 49 unidades. Então, 7 unidades seria a 7ª parte do pacote, que seria equivalente a essa porção de 30 gramas. Beleza? Então tá lá, só para dar um primeiro ponto, que na verdade nós vamos falar no próximo slide, eu já vou colocar para vocês. Então, você vai olhar para aquela porção de 7 unidades, o valor energético, que é a quantidade de calorias que tem no produto, né?
Aí o valor energético aí desse especificamente está aí de 136 quilocalorias por uma porção de 30 gramas. Se fosse um pacote com 49 unidades, significaria que teria aí, claro, 900 calorias, né? Quase o pacote inteiro. E a gente, às vezes, vai achando que tem 136 e vai querer comer o pacote inteiro, né? Então, isso é um ponto importante de se ver dentro daquilo que eu falei lá do tamanho das porções. Então, olha só, verifique o valor energético dos produtos, mas sempre levando em consideração o peso das porções de referência. Prefira alimentos que tenham menor densidade calórica, que é a caloria por 100 gramas do produto. Os alimentos que tenham mais de 400 calorias por 100 gramas do produto é bastante elevado, né? Então, ó, nós olhamos ali 30 gramas. Então, 100 gramas seria 3, alguma coisa. Então, vamos colocar aí 3, vamos multiplicar por 3, daria 90 gramas, né? Então, vamos multiplicar por 3 essa quantidade desse valor energético aí. 3 vezes 3, 9, 3, deu 400 calorias, 400 e pouquinho calorias, em uma porção de 90 gramas desse produto. Alimentos que tenham mais de 400 gramas por 100 gramas de produto é bastante elevado. Ou seja, o valor energético desse produto, do exemplo, é um produto, é um valor alto, né? Um valor elevado. Ou seja, talvez não seria uma boa escolha se a gente fosse utilizar esse produto, por exemplo, como um lanche ou como parte de uma refeição nossa, né? Por causa, se for observar realmente essa questão aí do valor energético. Então, sempre para a gente saber se esse produto tem um valor energético, ou seja, calorias dele são elevadas ou não, a gente tem que fazer a referência com 100 gramas. Se for 400 ou mais de 400 calorias por 100 gramas do produto, a gente está com muita caloria para esse produto. Beleza? Então, esse é o ponto sobre valor energético. Mas só o valor energético resolve? Nós, no desafio, a gente preocupa em contar calorias? Não, a gente não preocupa em contar calorias. Por quê? Porque nós queremos qualidade nutricional, qualidade de nutrientes. Mas esse é um ponto que a gente tem que observar, beleza? Já que é para entender o rótulo, vamos entender com detalhes, ok? Então, nós vamos para 3 pontos importantíssimos aí. Verificar carboidratos, fibras e proteínas. Né? Por quê? Nós não falamos dos carboidratos complexos, são aqueles que têm fibras, então é importante a gente comer carboidrato com fibra para dar uma estrutura e ter proteína nas nossas refeições, né? E principalmente uma quantidade adequada, uma quantidade maior de proteína para poder ter um equilíbrio bacana. Então, aí nós precisamos verificar no rótulo como é que estão essas três situações. Se o produto é rico em carboidratos, vai ser uma boa escolha se ele tiver mais de 6 gramas de fibra e proteína por cada 100 gramas do produto. Um valor superior a 10 gramas seria excelente. Então, mais uma vez a gente vai lá. Vamos ver aqui, nós temos de fibra 1,1 grama, é a última aí, né, que está marcado de vermelho. Tem 1,1 grama em 30 gramas do produto. Eu tenho que saber quanto que ele tem em 100 gramas. A gente está falando em 90 gramas, só para a gente ter uma noção, a gente multiplicaria por 3. Então, ele teria 3,3 gramas, ou seja, vai chegar no máximo a 4 gramas de fibra em 100 gramas do produto. E nós vimos lá que o ideal é que ele tenha 6 gramas no mínimo.
O bom mesmo seria ele ter 10 gramas. Então já não é uma boa escolha. Mas vamos confirmar com relação à proteína. Proteína ele tem 2 gramas em 30 gramas do produto. Então, 2 gramas em 30 gramas do produto, se a gente multiplicar por 3, nós temos 6 gramas. 6 gramas já entra em 100 gramas de produto, já entra no processo de que, de repente, ele está caminhando, ele não está no excelente, mas está numa boa escolha se eu fosse ver a proteína. Porém, precisamos ver os dois, ok? Então, ele poderia ser uma escolha que estava caminhando bem por causa da proteína, mas não vai ser muito boa porque a fibra está abaixo. Então, o alimento do rótulo ao lado não é um exemplo de boa escolha. Beleza? Não vamos nos enganar, que aí a gente tem a autossabotagem, que você olha ali e fala assim, ah, beleza, proteína está ótimo, então posso mandar ver. Não é bem assim, né? Isso aqui, gente, a gente está falando, é lógico, vai ser muito difícil a gente achar um produto com 100% das coisas, né? Eu diria para você que tem um que eu tenho certeza absoluta que ele está dentro desse processo, né? Que é o shake da Herbalife. Mas o que ele é uma alimentação completa, vai ter tudo certinho. Agora, os produtos que a gente tem no mercado, eles não são feitos assim, né? Na verdade, assim, ter nutrientes para o mercado, o tipo de volume que eles têm que fazer, para ter muito nutriente, fica mais caro para eles. Então é mais fácil tirar os nutrientes e aumentar na gordura, no açúcar e no sal, ou seja, no carboidrato, no sódio, e nas gorduras, do que trazer um benefício grande para a gente aí. Porque, na verdade, a empresa, né, quer vender, né? Precisa de vender. Então, infelizmente, existe essa situação. Beleza? Aí, depois disso, nós precisamos de gordura. Verificar as gorduras. Então, relativamente às gorduras, procure valores inferiores a 10 gramas por cada 100 gramas do produto. Né? Você vê que sempre os 100 gramas é um número mágico, um número bacana para a gente tomar de referência. Então, vamos lá fazendo novamente aquele nossa continha. E ver que a gente está fazendo sempre para 90 gramas, né? Só para facilitar a conta. Então, nesse exemplo, nós temos 4,4 gramas de gordura total em 30 gramas do produto. Multiplicou 3 vezes 4, 12, vai dar, na verdade, 13,2, que vai dar aí a quantidade em 90 gramas. Abaixo de 10 gramas por 100 gramas do produto, estaria bacana. Então, mais um item aí que esse rótulo tomou pau aí no que a gente precisava de ter aí em termos de pensar numa escolha saudável, beleza? Então, nós já vimos o carboidrato dele, nós já vimos a fibra dele, na proteína ele passou, né? E na estrutura de gordura também ele tomou pau. Não foi a melhor escolha, não. Então, vamos lá, tá bem bacana nisso aí, né? Beleza, só que a gente ainda tem essa divisão aí das gorduras saturadas ou gorduras trans. Então, alimentos com pouca ou nenhuma gordura saturada, hidrogenada ou trans vai ser muito melhor, né? Privilegiando as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Beleza? Então, gordura saturada. É só lembrar assim que gordura saturada, ela satura a gente de saúde, assim, né? E enche a gente, na verdade, a gente fica saturado de ver aquela coisa amarela ali, aquele ranço, aquela coisa. Não vale a pena, porque isso dentro das nossas artérias e veias não são as melhores coisas que existem. Na verdade, são muito ruins. Então, as saturadas, hidrogenada ou trans é porcaria. Vai trazer para nós
doença, beleza? A monoinsaturada e poliinsaturada são gorduras melhores que a gente, inclusive, precisa delas, beleza? Compare produtos semelhantes e escolha aqueles que têm menos sódio e açúcar, né? Então é importante a gente ter essa preocupação, né? Aí é mais a questão de comparação mesmo, tá bom? Comparação. Por quê? Porque você tem que se virar com o que tem no mercado, com o que tem no supermercado. Não adianta eu te falar que você tem, o ideal é você pegar esse. Não. Você vai comparar e vai tentar buscar aquelas coisas que te dão mais condição. Isso quer dizer que você vai ter que comer o que está horrível, o que está abaixo dos níveis todos? Não. Mas você vai buscar aqueles que estão numa qualidade ou numa quantidade menor. Beleza? O valor máximo diário recomendado de sal, né, em geral, que a gente fala aí, seria mais ou menos aí uns 5 gramas de sal. Porque em 5 gramas de sal, a gente tem 2 gramas de sódio, beleza? Só que 5 gramas não é muito, não. 5 gramas, na verdade, se você pegar uma colher, talvez um pouquinho mais do que uma colher de sopa, nem pensar, né? Aquela colher de chá. Ali você já vai ter quase isso, né? Se você encher ela bem, você vai ter quase isso. Então, na verdade, a gente não precisa acrescentar sal às coisas, porque tudo que a gente come já tem sal. Tá? Na verdade, o sódio, né? Ele vai estar aí em várias formas. E no final das contas, esse acrescentar, por exemplo, você colocar seu prato e acrescentar sal na sua salada, é bom evitar, né? No somatório do dia, né? Porque nós estamos falando de valor máximo diário, no somatório do dia você vai ter, com certeza, passado disso. E aí começam as retenções, começam alguns problemas de dificuldade do metabolismo, né? Da gente ter um metabolismo funcionando de forma correta. Então é importante a gente ter essa noção que a gente precisa e precisa muito de tomar atenção séria com o sal, né? Nós temos aí mais de 70% da população com hipertensão e com causa alimentar, causa de dieta, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque longe da gente é estatística, perto da gente pode ser dor, né? Porque na hora que o problema vem e que alguém da família morre, ou a gente tem um infarto, ou qualquer coisa assim, aí para de ser estatística, né? E é melhor a gente fazer pelo amor do que pela dor, né? Pela dor sempre incomoda muito. E aí, gente, a gente vai para uma outra área, que é uma área bem bacaninha, né, da gente trabalhar aí, que é a área dos ingredientes, né? Então, sempre, tá? Por causa da lei do rótulo no Brasil, sempre nós vamos ter uma lista de ingredientes. Esses ingredientes, eles têm obrigatoriamente de estar em ordem decrescente. O primeiro ingrediente é aquele que se encontra em maior quantidade dentro daquele produto, tá? Aí aqui, logicamente, está falando do produto em si, né? Seja numa porção ou nele todo, ele vai estar, as quantidades maiores vão estar aí. Então, nesse exemplo aí, a gente vê, ó, a coisa que mais tem nesse produto é farinha de trigo, rica em ferro e ácido fólico. Depois é o açúcar. Depois o amido de milho. Depois a gordura vegetal. E aí vai, né? O açúcar invertido, leite em pó. Então, ou seja, todos os produtos têm que estar citados aí. E o primeiro é o que mais tem. O segundo é o segundo que mais tem.
né? Então, esse produto, além de uma farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, que não se enganem, essa farinha não é uma farinha integral, tá? É farinha branca, beleza? Além dessa farinha branca, a segunda coisa que mais tem aí é açúcar, né? E depois vem um amido de milho para dar uma ajudada. Então, assim, realmente, desde lá do início, a gente está vendo que é uma escolha que não é muito bacana desse, não. Então, modere o consumo de alimentos cujos primeiros ingredientes sejam gorduras ou açúcares. Está na cara, né? Nós precisamos de ter um critério maior, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se for um pão, né, que ele pode ser que seja um pão. Mas se ele fosse um pão, né, na verdade, eu acho que não é pão não, mas bom. Se o que é a farinha ali, se a farinha, a primeira farinha for uma farinha integral, já começa a melhorar. Ah, quer dizer que é um espetáculo? Não, depende do que vem depois também, né? Mas a farinha integral no lugar dessa farinha rica com ferro e ácido fólico, já não é uma farinha branca, já tem uma farinha, já é um cereal integral, já é um cereal que tem fibras, tem um pouco mais de qualidade. Então, isso aí é importante, né, a gente ter. E aí, logicamente, depois de todo esse processo aí, é claro que a gente precisa de entender um pouquinho umas regrinhas, coisas que você deve se preparar para não sair comendo desenfreadamente ou comprando, né, desenfreadamente no supermercado. Porque ali, gente, aquele monte de cor, a disposição das coisas, tudo isso é feito para que a gente compre mais mesmo. E eles estão fazendo o que é deles. É certo para eles isso, né? Então nós temos que ter a preocupação de nos resguardarmos. Geralmente as coisas gostosas e mais calóricas estão no nível dos olhos. E geralmente é mais colorido, né? Então vamos lá. O que a gente precisa como regras? Primeiro, faça em casa uma lista dos produtos que necessita, levando em consideração novos conhecimentos adquiridos até agora. Isso é importante, né? Já que você viu, você sabe quais as coisas, seu coach te passou uma lista de lanches. Muitas situações foram trazidas para você para que você colocasse em prática. Então, na hora de comprar, por que você vai continuar comprando as mesmas coisas que você comprava antes do desafio, que você não tinha as informações? Será que isso é uma coisa inteligente para quem quer mudar os hábitos? Né? Então, faz a sua lista e segue a lista quando chegar lá. Você vai ver que você vai gastar menos e vai ficar com a sua casa mais saudável. Inclusive, você tem uma lista que foi sugerida que você pode usar parte dela como sendo coisas que você vai ter sempre em casa para fazer suas boas escolhas. Beleza? Regra 2. Não vá às compras de estômago vazio. Pesquisas mostram que pessoas com fome compram o dobro do que precisam. Antes de sair às compras, faça um lanche ou tome um shake. Isso é a coisa mais espetacular. E eu vou te falar um negócio, não é só antes de sair às compras, não. Antes de você ir para aquela festa que você sabe que tem muita coisa para comer, antes de você ir para algum lugar que você sabe que existe uma tentação, casa de vó é uma coisa bacana para a gente tomar um shake antes de ir, né? É importante, porque não é que você não vai comer, mas pelo menos você vai ter uma saciedade já que vai te ajudar a fazer a escolha do que você vai comer. Né? No caso das compras, isso é claro, é muito claro. Quando você está com fome, quem está pensando é seu estômago, não é sua cabeça. E aí é a hora da gente fazer as compras com excesso, né? E escolhendo coisas mais que aos olhos agrada mais do que as células, né? De pensar nisso, a gente tem que comer para as células, não é comer só para os olhos, né? As células dos olhos precisam mais do que só os olhos, a parte externa que a gente está vendo ali, né? Então a gente consegue começar a fazer associações boas que fazem a gente ter melhores escolhas e um resultado top, né?
Regra 3, não compre coisas que não estão na sua lista, mesmo que elas tenham um cheiro bom e sejam atraentes. Aqui, se cheirasse mal, né, os locais que a gente passa, a área da padaria, a área de, 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 de doces, e disso. Aqui, se fosse ruim, se cheirasse mal, a gente não queria, poxa. Se tiver alguma coisa podre, você vai querer chegar perto? Claro que não. Então, não se engane. Você não vai passar a achar ruim ou achar que o gosto é ruim. Não, simplesmente não vai valer a pena. Não vale a pena você perder o seu resultado, não vale a pena você perder a sua saúde, fazendo disso uma constância na sua vida. Né? Acabou o desafio. E aí você foi continuar seu estilo de vida saudável e ativo. Uma vez ou outra, você ter, né? Você fazer um lanchinho assim, um pouquinho mais calórico, alguma coisa assim, não é problema. Depois que você está no controle, não. Mas não dá é para tudo que cheirar e que achar bonito e tudo mais, você querer comprar e comprar, com certeza a maioria vai te jogar pro buraco. Vai fazer voltar aquela barriguinha e aquele culote que você está tentando sair fora dele. Leia os rótulos para melhor entendê-los. Leia o artigo, os rótulos dos alimentos. Saiba o que está comprando. Então é importante, né? A gente tem que ter informação. Então essa regra 4 aí é muito, muito importante. Se você quiser anotar, anota o nome desse artigo, dá uma buscadinha rápida na internet que você acha. Tá? Regra número 5. Evite alimentos congelados e os que são preparados no micro-ondas. Isso aí, você tem noção por que disso? Tem uma coisa que muitas vezes se repete nesse tipo de produto, tá? Ele é prático, é rápido, só que ele, para durar o que ele dura e para fazer o que se faz, ele precisa ter muito sódio, muita gordura, muita coisa que, na verdade, se a gente pudesse pedir as nossas células, nosso intestino e tudo mais para falar, você quer isso? Ele ia falar, não, de jeito nenhum. Tá? Então a gente tem que preocupar, porque o excesso de conservantes, o excesso de gordura, porque gordura é uma forma de conservar também, o excesso de sódio nessas preparações, elas são muito mais previsíveis ali, vamos dizer assim, né? Tá, ali tem muito mais do que aqueles produtos, aqueles alimentos que a gente prepara, né? Sem prepara na hora ou pelo menos faz o preparo em casa, né? Você compra ele mais in natura e faz o preparo em casa, beleza? Como os alimentos saudáveis se parecem? Olha um exemplo aí. Alguém tem dúvida que esses alimentos são os alimentos que têm que prevalecer no nosso carrinho de compras? Né? Então não tem jeito, pessoal. É assim e vai ser assim sempre, tá? As facilidades ajudam a gente em algum momento e tudo mais, mas não pode ser a constância da nossa vida, né? São esses alimentos aí, dos hortifrutis, né? As áreas aí as seções de orgânicos, a gente procurar coisas que podem nos ajudar, né? E é claro que mesmo assim a gente sabe que infelizmente o solo não está como devia estar, tem muita coisa que está faltando nesses produtos, então nós temos que colocar a suplementação para dentro. E nada mais natural, mais dentro dessa filosofia do orgânico e tudo, do que os produtos da Herbalife. Tá? Isso é uma segurança que a gente tem pelo fato do tipo de tecnologia e do tipo de cientistas que a gente tem, muito sérios e renomados na empresa. Então, se você tiver uma busca de alimentos mais saudáveis, você lê o rótulo para buscar aquilo que não tem jeito de você fugir, que você vai comer, porém, na melhor qualidade que você pode, que você tem acesso, e utilizar,
o shake, o chá, a fibra, né? Usar de vez em quando um seca-barriga. Não seca-barriga não, Fiber Mix, né? E a gente fazer uso desses produtos, aí sim, você vai ter uma qualidade excepcional em tudo que você precisa e em tudo que você quer. Beleza, galera? Então, ó, muita atenção aos rótulos, tá? É uma situação que a gente precisa a todo tempo estar ligado, tá? Eu acredito que a gente conseguiu passar aí um pouquinho do que seria o mais importante dentro dessa parte de ler os rótulos, de buscar realmente escolher melhor. O poder de escolha tem que ser seu. Você não pode ficar simplesmente esperando que alguém passe uma dieta para você e você fique na mão dessa pessoa. Você tem que ter o controle da situação, aonde você estiver. Beleza? E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer trazer aí alguma situação, né? Pode digitar aí no chat, ou então uma outra coisa bacana é a gente digitar lá no grupo depois, né? Quem quiser colocar no grupo alguma pergunta, nós estamos à disposição. Acredito que foi bem tranquilo, né? Acho que deu para a gente colocar com detalhe aí essa parte dos rótulos. Parece uma coisa boba, mas que vai fazer a diferença para tudo, 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 tá? Todo o acompanhamento que a gente está dando aí é exatamente para você ser dono do seu próprio negócio. Quem puder fazer uma avaliação, né? Aí o Nara até está lembrando a gente aí. Quem puder fazer uma avaliação, o que achou, se é pertinente essa forma para o seu desafio, para o seu estilo de vida saudável, colocar lá no grupo o que achou dessa aula de hoje, vai ser perfeito, tá bom? E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e espero que amanhã eu encontre vocês, se não me engano, amanhã é dia 7, exatamente, encontro com vocês lá, porque amanhã o coach do dia sou eu, então vocês vão ver aí depois, quem sabe eu ponho até uns rótulozinhos lá para vocês verem as minhas escolhas, alô? Valeu, galera!